Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje de literatura falaremos sobre Augusto dos Anjos. Antes de iniciar a nossa aula, toda a temática que será abordada, é importante a gente ressaltar que muitos desses autores, escritores, eles têm uma flexibilidade maior no sentido de escola literária em que se encaixam. Então, é comum a gente ver um autor ou escritor, às vezes fora do tempo daquela escola literária, apresentar essas características, tá? Então, aqui o Augusto dos Anjos, ele é um desses autores multifacetados aí, que tem uma temática bem interessante, bem expressionista. Quem foi o Augusto dos Anjos? Então, Augusto dos Anjos estudou no Liceu Paraibano e em 1903 ele se matricula em Direito na faculdade ali em Recife e forma-se em 1907. Nos anos seguintes, ele não advogou, então a produção dele, a profissão dele é como professor de língua portuguesa no Liceu Paraibano, além de escritor, de poeta, tá? Quais são as características desse escritor? Como eu já fiz essa ênfase no início, a classificação, a qual período, a qual escola literária ele se encaixa é um pouquinho difícil de dizer ao certo. No entanto, ele tem algumas características aí parnasianas, classicistas, não classicistas, mas como eu poderia dizer, são características de vanguarda europeia, expressionista, levando em consideração aspectos ali da sua produção, tá? Além disso, ele tem uma característica simbolista, mas a obra dele, ela entra aí no pré-modernismo, tá? No recorte histórico, a gente tem o pré-modernismo. Então, a gente tem esse diálogo com várias estéticas, com vários períodos aí de produção literária. Ele tem uma única obra publicada aí, que é o Eu, intitulada Eu, em 1912. Augusto dos Anjos publicou essa obra, com 58 poemas, que chocou pela agressividade do vocabulário e por sua obsessão pela morte. Então vocês vão dizer, pelo amor de Deus, professora, será que agora ele se encaixa ali na segunda geração do romantismo, que tem como tema a morte, essa questão pessimista? Quiçá, talvez, em alguma interpretação de algum crítico literário. No entanto, a gente tem essa visão mais pessimista associada ao simbolismo em relação a esse apego pela morte, não é essa questão mais espiritual. Integram a sua linguagem de termos considerados antipoéticos, como podridão da carne, cadáveres fétidos e vermes famintos. Então, eu trouxe essas duas imagens aí que, de certa forma, representam um pouco do tom da produção literária aí do Augusto dos Anjos. E aí eu trouxe para vocês uma obra para a gente analisar, porque tem diversas temáticas ali de caráter pessimistas que aparecem ao longo da produção dele. Então, trouxe essa obra para a gente dar uma analisada, ver como é que é a organização estrutural desse poema, quais as características específicas, por que pode se encaixar em uma escola literária e não em outra, tá? O caixão fantástico. Célere ia o caixão, e nele inclusas cinzas, caixas cranianas, cartilagens, oriundas, como os sonhos dos selvagens, de aberratórias abstrações abstrusas. Nesse caixão iam talvez as musas, talvez meu pai, rolfmânicas visagens, enchia o meu encéfalo de imagens, as mais contraditórias e confusas. Então, aqui, pessoal, nessa primeira estrofe, a gente observa rimas interpoladas em que o primeiro verso ele rima com o último e o segundo com o terceiro. Então, a gente tem A, B, B, A, tá?
A gente tem outra característica, que são aliterações, que inclusive com a dicção da professora. O que é a aliteração? É a repetição de sons consonantais, perdão. Então a gente tem isso muito presente nos trava-línguas, tá? Então ele utiliza desse recurso para a construção do poema. A energia monista do mundo, à meia-noite, penetrava fundo no meu fenomenal cérebro cheio. Era tarde, fazia muito frio. Na rua apenas o caixão sombrio ia continuando o seu passeio. Então aqui a gente tem essa métrica rígida que segue o esquema decassílabo. O que é esse esquema decassílabo? É quando eu tenho em cada verso 10 sílabas, tá? E aí eu tenho essa imagem intitulada Still Life a School, de 1671, de Philippe Champagne. E aí ele utiliza muito esse recurso da morte, dessa temática, a vida, a solidão, a dor, a melancolia, o horror, a angústia, o tempo e o amor. Então, a gente tem aí uma representação, na verdade, características do poema dentro dessa obra, tá? E nas demais produções do escritor, é importante a gente ver essas associações. Eu tenho outro, intitulado Saudade, que diz assim: hoje que a mágoa me apunhala o seio e o coração me rasga atroz, imensa, eu a bendigo da descrença em meio, porque eu hoje só vivo da descrença. À noite, quando em funda soledade, minha alma se recolhe tristemente, para iluminar minha alma descontente, se acende o círio triste da saudade. Aqui a gente tem uma característica da melancolia própria da vanguarda europeia expressionista, tá? Em que a gente tem uma manifestação da subjetividade do indivíduo em crise. Então, observa que em todo momento ele está nesse conflito, nessa relação de crise existencial, tá? E aí eu trouxe uma associação. Lembra que eu falei no início da aula que esse autor ou vários autores se encaixam em vários movimentos? Aqui eu tenho uma outra característica específica do Augusto dos Anjos, que acaba por dialogar ou anteceder outras obras importantes, tá? No caso aí seria o poema Sete Faces, que inclusive já foi analisado em aulas anteriores. Então, a gente tem o Mágoas aí e, em seguida, um trecho do poema de Sete Faces. Diz assim, Mágoas. Quando nasci, no mês de tantas flores, todas murcharam, tristes, langorosas. Tristes, fanaram, redolentes rosas. Morreram todas, todas sem olores. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, segaste na vida. Então, a gente observa essa relação de intertextualidade. E aí, novamente, voltamos. Se você não sabe ou não se recorda do que é intertextualidade, é uma relação que acontece entre textos, tá? Então, aqui eu tenho essa intertextualidade entre essas duas obras, que são de autores diferentes. E aí ele tem essa antecipação. Como é que a intertextualidade acontece aqui? Ela acontece de forma antecipatória. Então ele tem uma produção que antecede a poesia modernista, por isso que muito se coloca ele como pré-modernista. Ele usa esse vocabulário mais prosaico, quer dizer, mais de característica do texto escrito em prosa. E ele mistura termos poéticos e científicos também, que nós veremos posteriormente, tá? Aí eu trouxe essa imagem, que é a fachada do Museu Espaço dos Anjos, em que fica localizado ali em Leopoldina, Minas Gerais, e é a última residência do poeta, e traz aí algumas... é aberto para visitação, é um local utilizado para eventos artísticos e culturais, como sarau literário.
Lá e vem a professora, né? Nem guia turística, nem nada, não é? Mas é importante que a gente saiba que algum desses autores ou escritores têm importância, servem de amparo, servem de apoio, na verdade, de produção de outras obras de autores, escritores futuros. E aí eu trouxe essa questão para vocês, essa questão do livro A Prova Enem, da segunda série do ensino médio, pessoal. Encontra-se lá na página 14 e 15, é a questão 3. Então, se você estiver com o livro em mãos, abra, acompanhe a leitura comigo a partir do seu livro. Se não, continua fazendo a leitura aqui na tela. Vamos lá? Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Então, a gente observa aqui nessa primeira estrofe, pessoal, a inserção de símbolos aí da química, né? O carbono, o amoníaco, a gente vai ter outras características que são importantes para quando chegarmos aí na análise da nossa questão. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Então, observa que esse poema, ele traduz bem a característica literária do escritor, uma vez que ele tem esse fascínio, aí ele retrata, na verdade, na sua produção, a questão da morte, não é? Esse período de decomposição e outras características, tá? Então, ele une aí não só a parte material, como também a espiritual. Por isso, muitas vezes, a gente tem até uma certa associação ao simbolismo. Vamos ao nosso comando. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Então, observa, como eu venho sempre enfatizado em aulas anteriores e faço questão de enfatizar nelas, quando nós falamos de literatura ou de análise literária ou de extrair algum sentido dessa obra, é importante que a gente muitas vezes saiba o contexto, o recorte ali histórico, ou em outros momentos características específicas de determinada produção literária, de determinada escola literária, ou essas de transição que são importantíssimas. Quer dizer, por que o pré-modernismo é uma transição, uma manifestação literária de transição? Porque aí eu tenho a passagem para o modernismo, é de uma escola para outra, tá? Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição. Então, eu tenho que associar essa literatura de transição com a temática, é o que se aborda dentro do meu poema. Letra A. A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário requintado, além do ceticismo que antecipa conceitos estéticos vigentes do modernismo. Aqui observa que ele fala de conceitos estéticos vigentes do modernismo. Então, nós estamos falando de pré-modernismo, não no modernismo em si, embora eu já tenha aí algumas pré-características. Letra B, o empenho do eu lírico, e aí novamente frisando, pessoal, o que é o eu lírico? É a voz que fala aí dentro do meu poema, no caso, aí dentro do meu soneto, a quem esse meu autor, esse meu escritor, esse poeta quer dar voz. É um eu lírico masculino? É um eu lírico feminino? Qual o estado de espírito desse eu lírico?
Então, o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como um monstro de escuridão e rutilância e influência má dos signos do zodíaco. Então, a gente não tem esse resgate da poesia simbolista nesse aspecto. Letra C, a seleção lexical empregada do cientificismo, como se lê em Carbono e Amoníaco, Epigênesis da Infância, Frialdade Inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. Então, embora a gente tenha uma certa característica de contraponto ao naturalismo, pessoal, essa aqui seria a minha alternativa assertiva, a questão correta aí, tá? Porque ele utiliza realmente esses termos para tratar da morte. Então, vamos verificar porque não seria nem a letra D e nem a letra E. Letra D. A manutenção dos elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Então, lembra que nós estamos falando do pré-modernismo? Então, nós não temos essa relação aí, tá? Letra E ou E. A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e, ao mesmo tempo, filosófica, que incorpora valores morais e científicos, mais tarde renovados pelos modernistas. Então, essa daí também não é a minha alternativa assertiva. Tá? Então, é uma questão bem complexa, que exige muito do leitor, exige um conhecimento aprofundado. Então, se é necessário fazer um aprofundamento, de repente você pode procurar algumas obras de crítica literária ou que eu tenha uma análise da literatura brasileira, que elas dão ênfase, foco nesses autores que eu trago nas minhas aulas, inclusive introdução aos estudos literários, iniciação à literatura brasileira. Eu gosto bastante do Antônio Cândido, porque ele faz essa abordagem de forma crítica, na verdade, também de forma crítica, mas que são de importante relevância, tá? Vamos lá, eu trouxe uma outra questão, e aí vamos fazer a leitura do poema. É intitulado Morcego. Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto e vejo ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego, de um pau. Esforços faço. Chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto, a consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Augusto dos Anjos, Eu e Outras Poesias, Rio de Janeiro, 1998. Vamos ao comando da questão. Então, lá na outra questão, eu tinha a associação do pré-modernismo, a temática abordada dentro dela. Aqui, a gente já tem associada às escolas literárias em si. Ah, mas a gente não estuda mais literatura, levando em consideração o aspecto, a cronologia dessas produções. A gente estuda, só que leva-se em consideração o estudo da literatura de forma contextualizada, diluída, segundo a Base Nacional Comum Curricular, segundo a reforma do novo ensino médio e algumas outras características específicas. Vamos ao comando. Didaticamente, Augusto dos Anjos está inserido dentro do pré-modernismo, em virtude da sua poesia realista e instigadora. Entretanto, o seu fazer literário permite incluí-lo em outros estilos literários por dialogar com diferentes autores e época. Então, a gente tem falado até o momento essa inserção aí do autor em outros momentos aí, em outras escolas literárias.
Letra A obra anterior tem característica do realismo, retrata a sociedade com foco nas instituições e na hipocrisia das relações sociais. Não é assim que aparece na produção. Letra B, romantismo, que trata a vida com pessimismo e a morte como solução, a exemplo de Álvares de Azevedo. Inclusive, é uma temática de outras produções do autor, mas não nessa. Letra C, naturalismo, revela o lado instintivo e impulsivo das atitudes humanas. Inclusive, a gente tem uma certa oposição do autor nessa produção. Letra D, arcadismo, porque explora a construção lógica e racional do poema, sendo o soneto sua forma preferida. E letra E ou E, barroco, porque mostra a dualidade tensional em que vive o homem, dividido entre a razão e a emoção. Portanto, é isso que transparece na produção literária e a gente tem uma associação do autor com características do barroco. E aí, gostou da aula de hoje? Achou a temática complexa? Quer rever essa aula? Você pode acessar as nossas plataformas. Até a próxima!